essa semente que é a tua palavra do coração da tua igreja, que o Senhor jogue por terra, mas que todos possam sair daqui nessa noite entendendo e compreendendo, Pai, a tua palavra, a tua boa vontade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, mas nós vamos ler um pedaço desse texto, que é uma passagem grande, e em seguida a gente vai meditar nessa palavra em nome de Jesus. Diz assim: a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, glórias, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Oh, aleluias. Diz mais uma vez: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava enfermo, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltarás para lá? Respondeu-lhe o Senhor: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Amém? Até aí, no nome do Senhor Jesus. É uma passagem um pouco grande, mas para que não tome o tempo tanto do culto, até aí, no nome de Jesus. Amados, essa passagem que Deus traz essa noite, presta bem atenção quando o Senhor, a forma que Deus age diante de uma situação quando não tem mais jeito para nós. Que nessa noite você possa abrir o teu coração para entender que tem situações que para nós já não tem mais jeito, porque somos limitados, porque somos seres humanos. Mas diante de qualquer situação, Deus, Ele permanece o mesmo. Nós mudamos a forma de crer. Muitas das vezes nos falta fé diante de situações, diante de dores, e principalmente se for diante de uma situação que vai passar a família de Lázaro agora, que vai passar Marta e Maria. Antes, para que você entenda melhor, amados, a Bíblia vai falar de uma família que Jesus amava estar naquela casa. Eu preciso destacar isso para você, porque Jesus sempre, quando ia passar em Betânia, Jesus já falava: nós vamos passar na casa de Lázaro. Chamava Lázaro de amigo. Ali tinha 2 irmãs, Marta e Maria, que Jesus ali tinha um prazer de ensinar, de falar com elas. Jesus tinha um prazer de naquela casa. E sabe o que começa chamando a atenção? Jesus tem um prazer de entrar numa casa aonde o adora e aonde há temor na presença dele. O Senhor tem prazer de entrar numa casa aonde tem temor na presença dele. Aleluia. Eu vou te dizer melhor, pastor, que temor é esse? Aonde passa batalha, passa luta, mas a adoração não muda. Continua essa família adorando ao Senhor. Não é que essa casa, essa família, porque Jesus tinha prazer de passar lá, porque Jesus amava essa família, não é que eles não tinham luta, amados. Eles tinham batalha. E agora vai eles passar um dos piores momentos que alguém pode passar, porque eu acho que não tem momento pior do que a morte. Não há momento pior do que a dor da perda. Tem dor de uma enfermidade, tem dor de uma notícia ruim, tem dor de sofrer porque alguém está enfermo. Mas se falou que partiu, que morreu, nós entendemos que é a pior dor. E para nós é o limite. Nós não podemos fazer nada. Não tem remédio que se dá e ressuscita o morto, falando da linguagem humana. Porém, Marta e Maria agora e Lázaro vai passar uma situação
que Jesus amava ir naquela casa, que Jesus amava aquela família, mas Lázaro agora adoece. A gente começa entendendo que não é porque a gente é cristão, a gente não vai passar por luta. Pelo contrário, dentro da lógica, nós somos aquele que mais vai enfrentar a luta. Por quê, pastor? Porque nós encontramos a verdade, nós entramos numa caminhada verdadeira, nós estamos na presença de um Deus, que Ele é Deus. Então nessa atitude é que a gente incomoda o inferno, é na atitude que a gente agrada o céu, mas o inferno é abalado, porque mais uma vida está se rendendo aos pés do Senhor, porque mais uma vida está temendo o Senhor. E assim acontece na casa de Lázaro. Lázaro pega uma enfermidade agora, que Jesus não está lá naquela aldeia, Jesus não está ali na Judéia, em Betânia. E a Bíblia diz que quando ele pega aquela enfermidade, já tentou muitas coisas e nada aconteceu. Aquela família começa a preocupar, a desesperar. E Marta e Maria lembram de Jesus, porque nos piores momentos, aquele que a gente tem que lembrar é do Senhor Jesus. Marta e Maria lembram do Senhor e vai mandar um mensageiro, como costume daquele tempo, e manda dizer, porque Jesus está em outra cidade. Manda um mensageiro correr até lá e diz: fala para Jesus que aquele a quem Ele ama. Olha só como que elas querem chamar a atenção de Jesus, porque diante de uma situação de dor, o que a gente quer é pressa da parte do Senhor. O que a gente quer é que o Senhor apressa os passos, na nossa linguagem de falar. Diante de uma dor, o que a gente quer é que Jesus age no nosso tempo, é que Jesus age na nossa hora. E o que Marta e Maria quer usar para chamar a atenção do Senhor é Ele olhar e o mensageiro falar. Fala para Ele que quem adoeceu é aquele que Ele chama de amigo, é aquele que Ele tem o prazer de vir na casa. Essa intenção e essa forma de falar é um sentimento assim, ó, expressa para Ele que é Lázaro, é aquele que Ele vem na casa, é aquele que Ele falou que ama, é aquele sentimento que ela está passando assim, ó. Fala para Ele correr, porque a situação é para a morte, aleluias. E nos chama a atenção que elas têm pressa, elas querem na hora, elas estão correndo. Está vendo o irmão adoecendo, está vendo o irmão padecendo, indo para a morte, aleluia. E elas estão com pressa para que o Senhor socorra. Quantas das vezes nós passamos por essa situação, principalmente falando de família, a gente olha e fala: Senhor, eu nunca pensei que eu ia passar uma situação como essa. Quantas vezes você já olhou e talvez está precisando de uma restauração e fica olhando e dizendo: Senhor, quando que vai acontecer? Marta e Maria agora, quando manda mensagem, sabe o que acontece? O mensageiro corre para a cidade onde Jesus está, e quando ele chega lá, ele fala para Jesus: ó, Marta e Maria mandou dizer para o Senhor que é o que o Senhor diz que é amigo, que o Senhor tanto ama. Sim, aquele Lázaro lá de Betânia, ele adoeceu e está para a morte. A Bíblia diz que Jesus então recebe a mensagem, recebe o recado, e o mensageiro volta. E na intenção delas, na vontade do ser humano, é que Jesus já volta com o mensageiro. Mas a Bíblia diz que não. Jesus volta depois de 2 dias ainda. Ah, pastor, mas a mensagem foi entregue que era para a morte. Sim, mas a Bíblia diz que Jesus ainda demorou 2 dias naquele lugar. Aí a gente começa a pensar o quê? Será que Jesus não entendeu? Será que Jesus não ouviu? Será que o Senhor não está compreendendo que a situação está passando da hora? Eu sei, porque o Senhor me faz dizer essa noite que tem pessoas pensando que passou da hora do Senhor agir. Tem pessoas pensando que passou do tempo da promessa cumprir. E assim da Marta e Maria. Mas a Bíblia diz que Jesus demorou 2 dias, porque Deus me faz dizer nessa noite que Deus sabe o tempo para te socorrer. Enquanto a gente pensa: passou da hora, a promessa ainda não cumpriu, Senhor, pastor, parece que Deus não está entendendo. Não, Ele entendeu. Ele sabe melhor do que nós dessa situação. Deus sabe melhor que você da situação da tua casa, mas será no tempo do Senhor Jesus, aleluia. Será no tempo dele. Mas Marta e Maria quer destacar que é um amigo quem ama. Sim, é claro. Não é porque elas
usaram esse tom para chamar a atenção de Jesus, que Jesus vai agir no tempo delas. Vai haver momentos que a gente vai mudar o tom. Vai haver momentos que talvez o inimigo vai lá e vai soprar e fala assim, ó, apela de vez, se estressa, desiste, porque até agora ele não ouviu. E nós somos aquele que mudamos tons com o Senhor, porque se Ele faz o nosso tempo é muito fácil de adorar. Glória, glória, aleluias. Pulamos e saltamos durante o dia e tudo fica mais leve. Mas quando o Senhor não vem no nosso tempo, parece que aquilo vai mudar algo. Muda, amados, em nós, mas o propósito vai realizar com excelência, aleluias. Algo vai acontecer e o milagre vai acontecer, mas é com excelência. E quando nós pensamos não, se o Senhor demorar, a gente estressa, a gente quer parar, a gente quer pegar Jesus e colocar contra a parede. Mas Jesus manda dizer nessa noite que o tempo é dele, na hora dele ele vai te justificar. No tempo, oh aleluias, no tempo dele Deus vai fazer e mostrar que Ele é Deus e que no tempo dele as coisas são perfeitas, aleluia. Sabe o que está acontecendo em Betânia agora? Enquanto Jesus não vai, Lázaro deu o último suspiro. Na lógica humana, morreu Lázaro. Fez-se o velório, houve choro, houve pranto, houve agonia, dor, houve chorar de crente naquela casa. Marta, Maria, eu quero te destacar que Marta era um pouquinho acelerada, ansiosa, mas também estava no coração do Senhor. Mas aquela Maria que sabia descansar nos pés do Senhor, o que deve estar passando na mente dela? Aquela Maria que todas as vezes eu já citei isso aqui, que falava assim, Jesus está na casa, ela sempre pensava, eu preciso dar o melhor. O que eu vou fazer agora para me entregar o melhor para Ele? E essa Maria, João tem um prazer de destacar, que é aquela que quando recebe Jesus na casa, ela vai lá, quebra o pote da mirra, algo valioso, que valia 300 denários naquele tempo, como se fosse 300 dias de serviço nos dias de hoje, ou seja, quase um ano trabalhando para comprar uma mirra. Sabe o que ela faz? Ela quebra o vaso, ela derrama nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Alguém naquela casa gritou, ah Maria, você está jogando, você está se desperdiçando, você está jogando dinheiro fora. E Jesus disse assim, ó, deixa ela, porque ela escolheu a melhor parte. Porque não há nada mais valioso do que se lançar aos pés de Jesus. Mas o que está passando na mente daquela crente temente, que a mania dela era se deitar aos pés do Senhor, os propósitos dela era esperar? O que está passando na mente dela? Quanto é bem certo que o diabo ele não fica de braços cruzados, e nós sabemos disso. Naquele dia também não ficou. É bem certo que ele correu lá e falou, e aí Maria, você derramou o nardo, a mirra nos pés dele, e ele não vem no teu tempo. E aí Maria, no primeiro encontro, você escolheu a melhor parte também, ele disse, que foi ficar nos pés dele, enquanto Marta ficava ansiosa dentro de casa. E aí Maria, valeu a pena temer esse Senhor, esse Deus? Aleluias. É bem certo que o diabo correu lá e disse para ela, vale a pena ser cristã? Vale a pena buscar? Você percebeu se vale a pena estar indo para a igreja? Se fosse nos dias de hoje, sabe o que ele ia falar? Principalmente se fosse no meio da campanha, para agora! Porque você está em campanha e ele não vem no seu tempo. Você está enterrando o teu irmão, está tendo velório na tua casa. Mas sabe o que chama a atenção? Porque a gente já sabe o final do acontecimento. É que Maria permanece. Está tendo velório na casa, mas ela é adoradora. Está tendo velório na casa, mas ela é aquela que prostra aos pés do Senhor. E sabe o que está acontecendo? O diabo perdeu viagem de ir naquela casa, afrontar aquela família, dizendo, Deus não é com vocês, porque o teu irmão morreu. Não, ainda que o coração doeu, ainda que o sentimento veio, o coração talvez diz, desista, para. Mas elas ainda não. Oh glória. Nós estamos em um tema
campanha de um tempo, de um homem também que passou pela morte dos filhos. Jó também não cessou a adoração. A nossa geração precisa aprender isso. Deus de poder, a gente precisa deixar queimar dentro de nós, que diante do problema o diabo não pode ser um influenciador que me influencia a parar, a desistir, porque Deus não agiu no meu tempo. Eu agora vou fazer bico para o Senhor, eu agora vou emburrar com Ele, eu agora também não vou na igreja, porque o Senhor não fez milagre na minha vida. Oh Jesus, Maria e Marta estão chorando, coração doendo. Elas até vão dizer para o Senhor quando Ele chega: se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Mas só expressa o sentimento de que seria talvez a tua vontade, Senhor, porque eu não posso afirmar que ainda que Ele estivesse lá, Ele poderia também deixar dias passar. Ele poderia também fazer parte lá do velório e esperar no outro dia para ressuscitar. Por quê? Porque Deus, quando tem propósito, vai agir do jeito dele. Não é porque Ele não estava lá, porque basta uma palavra. Será que Jesus não sentiu ou não sabia, sendo Ele o Todo-Poderoso, como a palavra diz, o onisciente, onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que sabe e consegue receber toda oração misturada junto, ou o tempo que seja, o onipotente, o Todo-Poderoso, que nada é impossível para Ele? Será que Jesus não sentiu na outra cidade que Ele estava, que Lázaro estava doente? Será que Jesus não sabia que Lázaro ia falecer? Ele sabia. Pastor, onde o senhor quer chegar? O Senhor sabe de tudo que você está passando e até o que vai passar. Não é surpresa para o Senhor. A notícia ruim é surpresa para mim e para você. Mas em quem nós esperamos? Nele. Então Ele já sabia que ia chegar. Ele já sabe o que eu ia passar, o que eu estou passando. Agora eu só preciso manter posição e dizer: Pai, o Senhor espera de mim perseverança, né? Estou eu aqui encerrando mais uma campanha. O Senhor espera de mim perseverança, né, Pai? Estou eu aqui esperando no Senhor e crendo que a restauração vai acontecer. Aleluia. Só quem crê glorifica bem forte o nome do Senhor. Não é novidade para Jesus que Lázaro está morrendo. Jesus espera 2 dias ainda. Já fez o velório de Lázaro, já enterrou Lázaro, já foi lá, colocou no sepulcro, colocou a pedra. E Jesus diz assim para os discípulos: passou-se 2 dias, a gente vai voltar para Betânia, para a Judeia. A Bíblia diz que eles saíram de lá e já tinha pessoas que já estavam perseguindo Jesus. E Jesus, quando Ele fala que vai, sabe o que os discípulos no olhar humanos dizem assim: Jesus, só lembra que eu estava querendo apedrejar o Senhor lá? Só lembra que no dia que a gente saiu de lá, eles queriam matar o Senhor, apedrejar? Jesus disse assim: ó, não importa, nós vamos fazer a obra enquanto é dia. Porque enquanto é dia, está falando da luz. Você consegue andar, caminhar, e de dia você vê tudo que está na tua frente. Mas Ele pega e fala da noite. Quando a noite chega, não dá para caminhar se não tiver uma luz, porque senão você cai em ciladas, você cai em buracos. Quando chega a noite já não dá mais tempo para fazer. O que Jesus estava falando não era do sol que clareia de dia e à noite o sol se põe. O que Ele estava falando é do tempo. Ou seja, era Jesus falando: eu preciso ir enquanto há tempo. Daqui a pouco eu não estou mais aqui, daqui a pouco eu estou indo para a cruz. É preciso eu ir agora. E na nossa, para hoje, pastor, nos dias de hoje, que Ele já foi para a cruz, nos dias de hoje, é Deus falando assim: ó, busca enquanto há tempo, porque as trombetas podem tocar antes de acabar esse culto e ficar familiar nosso para trás, porque faltou um pouquinho mais de clamor, um pouquinho mais de, como se diz o evangelista, enjoo, de insistência, de pregação. Faltou um pouquinho mais de ousadia, da gente ungir a cabeça, a mãe ungir a cabeça daquele filho, nem que seja dormindo, achou ruim que ache, mas ungir e falar: foi o Senhor que me deu, não aceito fora da tua presença não, Pai. Eu profetizo que vai seguir os teus caminhos, que vai haver quebrantamento. Sabe o que é isso? Ousadia, dizer: Pai, ó, nem que seja pela dor, eu sei que eu vou chorar na dor dele, na dor dela, mas é preciso que vá, porque chega a noite. Que noite é essa? Jesus volta. E
E aí já não há tempo mais da gente olhar e dizer: eu poderia ter pregado mais, eu poderia mais ter empenhado mais nas campanhas, eu poderia ter evangelizado mais. Não, pastor, mas ia me chamar de chato naquele jantar, naquele dia. Ia falar que eu fiquei bobo, que eu fiquei tolo, que eu fiquei fanático. Mas quando Jesus voltar, a gente vai olhar e perceber que isso são coisas pequenininhas demais. Só que já não há mais tempo. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: pouco importa se eles querem nos apedrejar, tem propósito lá e eu estou indo. É Jesus ensinando para a gente: larga de ter medo de ser apedrejado. Mas vou me apedrejar. Olha como Jesus olhou e diz: estou indo enquanto é tempo, vou falar enquanto é tempo, vou orar enquanto é tempo, vou dobrar os joelhos dentro da minha casa e profetizar pelo meu marido enquanto é tempo. Aleluia. Oh, Jesus. A restauração precisa acontecer antes das trombetas tocar. Eu preciso pegar um encerramento de campanha como esse e dizer: Senhor, eu vou sair por aquela porta daqui a pouco, mas eu vou voltar para casa levando a restauração do meu casamento, do meu filho, da minha filha. Eu estou levando restauração para o meu esposo, para a minha esposa, não sei quem é, mas que você possa estar saindo aqui nessa noite declarando: Senhor, eu recebo restauração. E não importa na área, na vida de quem é, Deus é Deus para restaurar. Aleluia. Jesus parte para a Judéia, e quando chega lá, já completou-se 4 dias. E sabe o que chama a atenção? Que Maria está na casa dela, chorando, está em luto, porque a dor foi tremenda. Sabe onde está Marta? A Bíblia diz: na beira do caminho. A gente gosta de lembrar que ela é ansiosa, que ela é desesperada, e às vezes a gente confunde isso por um crente ser assim. Às vezes a gente confunde que ele também é alguém que para, que desiste fácil. A gente não pode misturar, porque quando isso aqui muitas das vezes enfrenta e passa, luta pela ansiedade. Talvez você não é aquele crente que tem aquela facilidade de descansar no Senhor. Pode ser sincero, hoje é a maioria. Ainda mais que enfrentamos o século, que o mal do século hoje é a ansiedade. E os dias se encurtou e a ansiedade aumentou, vai ter pouco tempo. A ansiedade aumenta, o coração dispara, os dias passam rápido, e a hora do Senhor está chegando muito mais rápido do que era antes. Quando a gente falava 1 ano, podia esquecer. Hoje é como no estralo de dedo, já chegou gente no final do ano de novo. E sabe o que está acontecendo? Está chegando mais perto de Jesus voltar, ou de nós subir para a glória. Eu preciso estar na posição como Jesus diz: olha para a luz enquanto é dia. Em outras palavras, enquanto há tempo. Aleluia. Marta está na beira do caminho agora, e a Bíblia diz que o Senhor chega lá. Marta já está na beira do caminho, desesperada, falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. E pega o Senhor ali, vamos dizer, segundo o costume dizer, pega o Senhor ali pela crista. Se o Senhor estivesse aqui, não podia ter acontecido isso. O Senhor podia ter vindo antes, o Senhor podia ter feito isso e aquilo. Porque quando a gente está diante de situação que a gente perdeu o controle, a gente acha que também para Jesus ele também perdeu, e a gente quer arrumar justificativa, a gente quer pôr culpa, a gente quer falar. E Jesus está ali ouvindo Marta, e Marta desesperada, falando, naquela ansiedade, naquele desespero, naquela dor. E sabe o que Jesus diz? Manda um mensageiro, manda buscar Maria, porque Jesus tem o prazer de ouvir aquela que descansa na presença dele. O Senhor está chamando o crente aqui para descansar. O Senhor está chamando o crente aqui nessa noite para lembrar: se você entregou na mão dele, fique em paz. Não está na mão de qualquer um. Se você entregou na mão dele, descansa o teu coração, porque ele é Deus para cumprir. Aleluia. Ele é Deus para fazer. O interessante é que o Senhor está cansado de ouvir ali aquele barulho de Marta, aquela ansiedade, aquele desespero, aquela desculpa. Manda chamar Maria, porque Ele quer ver como Maria está. Alguém chega na casa de Maria e diz: Maria, o Senhor chegou aí na cidade, mandou te chamar. Maria sai correndo. Maria, quando chega, o Senhor já diz para ela também:
olha, fique em paz, Lázaro vai despertar. Eu vim para despertar ele. Oh, aleluias. Só que elas estão num tamanho de sentimento de dor que elas vão lembrar das palavras e do que já foi anunciado, do que foi profetizado. E alguma delas vai dizer assim: sim, Senhor, claro que vai despertar no último dia, né? Como diz a tua palavra, que os mortos ressuscitarão. Jesus diz: não estou falando desse tempo. Claro que vai chegar esse tempo para ele, mas esse tempo que eu estou falando é para hoje. Aonde colocou Lázaro, aleluia. Jesus olha para elas e diz: aonde ele está? Aí alguém vai dizer: não, Senhor, não compensa ir lá não. Já faz 4 dias, Lázaro já está fedendo. E Jesus está dizendo: aonde colocou Lázaro, aleluia. Olha aqui para o pastor. Amados, Marta e Maria não está aqui hoje, e Jesus está perguntando para a gente: aonde você enterrou aquela confiança? Aonde você enterrou aquele problema que você pensou que já não tinha jeito? Ah, pastor, não vou nem falar porque faz ano. E Jesus manda dizer, como estava falando para aquelas mulheres: diga agora aonde enterrou. O Senhor não está perguntando se faz tempo, se é impossível, se já cheira mal, se não vale a pena sonhar mais. Não, Jesus está dizendo: aonde colocou a situação que para ti era morta. Diz para o Senhor e apresenta hoje. Alguém está dizendo: não vale a pena ir lá. O Senhor está dizendo: eu quero saber onde colocou. Mas será que ele não sabe? Sabe. Só que ele precisa ouvir da gente. Porque se a gente começar a dar as coordenadas aonde está aquilo que a gente enterrou, é porque ele sabe que começou a despertar em nós, que algo vai acontecer. O Senhor está falando para pessoas se desprenderem aqui nessa noite. Desprenda. Ele sabe onde colocou, claro, ele sabe onde está Lázaro. Só que ele quer ouvir delas aonde ele foi colocado. Por que o Senhor quer saber se ele já sabe? Porque a gente tem momentos que precisa desprender, se libertar de sentimentos que está preso. Se não me falha a memória, quinta-feira passada, ao encerrar do culto, Deus ministrou no meu coração. Tem pessoas que só precisam de um abraço para ter libertação de sentimento, de fardos que estava carregando tremendo. E Deus me faz dizer isso aqui nessa noite: isso é tremendo. A gente precisa se desbloquear, se destravar de sentimentos que está nos amarrando. Ah, pastor, eu acreditava até certo tempo, eu parei, eu enterrei essa fé, eu enterrei essa crença, não acredito mais em restauração em família, não acredito mais em coração quebrantado. Deus está mandando dizer nessa noite que Ele não mudou quem Ele é. Você pode ter mudado, você pode ter tentado enterrar, mas Deus está dizendo nessa noite: Ele traz para fora aquele sentimento, aquele sonho, aquele crer que a tua família pode mudar. Deus está perguntando aonde colocou a situação que era morta. Naquele momento aquelas mulheres se destravam e diz: vem Jesus, nós vamos lá. Aleluia. Que você nessa noite leva Jesus até aquele sentimento. Que você leva o Senhor Jesus hoje até aquele túmulo. Que você leva Jesus hoje para a tua casa, onde está aquele problema. Que você leve Jesus até lá. Jesus chega lá naquele túmulo agora. E a Bíblia diz que a incredulidade era tão grande. E quando Jesus fala para alguém: manda tirar as pedras. Quem é os servos aí? Manda tirar a pedra lá. Marta já grita: não, Senhor, Lázaro já tem 4 dias. Não sei se o senhor entendeu quando eu falei lá atrás, em outras palavras dizendo ela, mas Lázaro já tem 4 dias. E Jesus não está nem ouvindo, ele está dizendo assim: manda tirar a pedra. Oh, glórias. Interessante que Jesus não vai lá e tira, mas Ele manda tirar. Porque tem pedras que vai depender de nós. Se não tirar, amados, lembra que você é o coluna, é você que é a ferramenta da tua casa hoje. Tem pedras que se nós não tirar, e você sabe de onde que eu estou dizendo no coração, tem pedras que se a gente não tirar da fé, do nosso sentimento, do nosso coração, o milagre não vai acontecer. O interessante é que os mais pesados, até então falando fisicamente, quem está fazendo é o homem, levando Jesus até lá, acreditando que algo vai acontecer. E quando tem o mais pesado, que é a pedra, humanamente falando, até o momento Jesus está dizendo: vai lá e tira. Jesus está colocando todo mundo
esperando agora para agir até certo momento, porque é da nossa parte que precisa ter ação, é da nossa parte que a gente precisa agir, crer, dobrar o nosso joelho, fazer como Jó, levanta na madrugada, fala: Pai, eu tenho 2 filhos, 10, eu tenho meu esposo, eu tenho meu casamento, eu consagro ao Senhor. E se porventura tem pecado, falhado, Deus consagra ao Senhor. A ação precisa vir de nós. Até um certo momento agora, Jesus fala: manda tirar a pedra, mas alguém está dizendo: não, já cheira mal, não dá. E Jesus está dizendo: tira a pedra para que o milagre aconteça. Tira a pedra. Alguém tira a pedra, já cheira mal. Agora é com o Senhor. Te alabaço. Agora é com Jesus. Conseguiu a ação de tirar a pedra. Agora é com o Senhor. Se aquebrantou, deu lugar, tirou a pedra, levou Jesus até onde estava enterrado. Oh Deus, isso é tremendo, amados. Eu estou arrupiando de Deus me mandar dizer isso. Que até agora são homens agindo, obedecendo o Senhor. Tive coragem de levar Jesus até lá, a pedra foi tirada. Agora é com Jesus. E a Bíblia diz que tamanha incredulidade vai acontecer. O menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Ele chora de ver tamanha incredulidade, a Bíblia diz. E ele olha para o céu e fala: Pai, eu sei que o Senhor já me ouve, eu sei que tudo tem propósito, mas eu clamo ao Senhor que algo aconteça. E ele grita: Lázaro, sai para fora. Aquele cheiro que estava lá no profundo começa a acrescentar mais, porque o que estava morto lá dentro está vindo para fora. Levanta a tua mão direita para o céu, porque Deus está me fazendo ver coisas tremendas nessa noite. Levanta a tua mão direita, fecha os teus olhos. Se você tirar a pedra nessa noite, o resto é com Ele. E Deus está trazendo para fora fé inabalável. Deus está trazendo para fora aquilo que estava prendendo. Se destrave, se destrave. Dá lugar para o Espírito Santo do Senhor agora, para Ele tirar. Dá lugar, Senhor. Tenha liberdade para tirar para fora agora. Para aqueles que estão dando lugar, para aqueles que quando tiraram a pedra, tira, Senhor. Dá uma palavra, Jesus, que venha para fora agora aquilo que estava morto, aquilo que estava ainda tentando resistir. Vai na casa agora, vai na família, Jesus, vai até aquele ente querido, vai até o esposo, vai até o filho, traz para fora, Senhor. Ramanda labassuria de paz, ripalamandria da labaste. Traz para fora, Jesus, para a glória do Senhor, Deus. Fecha as suas mãos, diga: eu recebo, Senhor. Eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Glorifica bem forte o nome do Senhor com as palmas. Oh, aleluia. Se coloca de pé, amados, em nome de Jesus. O Senhor chama e Lázaro sai para fora. E todos aqueles que estavam lá teve que ver o que Jesus é capaz de fazer. Fique em paz, amados, que o operar do Senhor na tua vida não será um simples operar, um simples milagre, mas quantos serão evangelizados pelo que Deus vai cumprir na tua casa, na tua vida. Eis que haverá restauração, eis que haverá um novo tempo do Senhor. Eu creio no que Deus me manda dizer nesse altar. Eu acredito. Eis que verá novo tempo, que virá. Aleluias. E você só precisa se posicionar, somente crer, somente acreditar que Deus é Deus. Você só precisa crer nessa noite com os olhos da fé, de tamanha forma de começar a enxergar esse novo tempo, de começar a enxergar aquilo que você um dia foi lá, colocou dentro daquele sepulcro, dentro daquele túmulo, arrastou aquela pedra pesada, fechou, dizendo não dá mais, dizendo não tem jeito. Mas hoje Jesus te levou lá, te chamou para mostrar para Ele onde está. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Hoje Ele te levou a crer,
Aleluias. Hoje Ele te levou a acreditar que Ele é Deus que ressuscita, que Ele é Deus que faz milagres, que Ele é Deus que enquanto muitos olham diz já não tem mais vida, Ele manda anunciar: ainda existe vida aí, ainda existe vida onde você pensou que tudo ia acabar, aonde você pensou que já não tinha mais jeito, aonde você pensou que o melhor não ia acontecer, que valia a pena sepultar os sonhos, projetos, a fé, a confiança. Mas hoje Deus te desperta a crer em um novo tempo, a crer em restauração, a crer no melhor do Senhor, a acreditar que Deus é Deus do impossível, a acreditar que vale a pena orar mais, buscar mais, profetizar mais, vale a pena insistir mais no propósito de Deus, na vontade, na palavra dele. Se o inimigo estava falando: ó, esfria o teu coração, e se você estava esfriando, se você estava pensando em parar e desistir, que nessa noite Deus possa te despertar e agora avivar o teu coração, oh, aleluias, aleluias, e te fazer voltar a crer, te fazer voltar a acreditar nessa noite. Que Ele possa te fazer voltar nessa noite, acreditar que aonde você pensou não acabou, Deus está no controle, fazendo. Espalharam por aí, oh, aleluias, que já continua guardando essa fé, continua guardando essa comunhão, e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Tu és poderoso. Se equivocou. Feche seus olhos antes de ir pra casa. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e
estruturas de famílias. O inimigo não tem brincado de sete árvores por os últimos dias, mas Deus nos levantou, te levantou como coluna para clamar, para buscar. Então pede o Senhor agora, levanta um clamor antes de ir para casa, antes de entregar este último dia de campanha. Fala com o Senhor, entrega a casa, entrega a família. É o nosso clamor que vai fazer a diferença. É o nosso buscar, é o nosso adorar, é o nosso clamar pro Senhor. Está encerrando campanha, mas Deus está mandando pessoas orar, pessoas clamar. Deus está mandando nessa noite. O céu registrou. Coluna clamar pela tua casa. O inimigo tem tentado mexer com a estrutura derramada, sem palavra, mas a semente foi lançada. O diabo tem tentado mexer em estrutura de família. O céu vai responder. O diabo tem tentado causar algo. Agora descansa porque o céu vai reagir. O diabo tem tentado tocar as estruturas da tua casa, Senhor. Não importa o que passou, você sabe o endereço certo, onde deve ir. Mesmo se arrastando, vai clamar e o céu vai reagir. E mesmo fraco e esgotado, tantas marcas, cicatrizes, essas guerras têm deixado, mas ainda assim nada pode interferir. Você vai clamar e o céu vai reagir. Você sabe o endereço certo, onde deve ir. E mesmo se arrastando, vai clamar e o céu vai reagir. E mesmo fraco e esgotado, tantas marcas, cicatrizes, essas guerras têm deixado, mas ainda assim nada pode interferir. Você vai clamar e o céu vai reagir. Se movimentando por você, sua reação vai fazer o céu mover. Clamando e o céu reagindo, chorando e o céu reagindo, buscando e o céu reagindo, madrugadas frias e o céu tá registrando isso. Clamando e o céu reagindo, chorando e o céu reagindo, buscando e o céu reagindo. Aqui nenhum clamor passou desapercebido. E não importa o que passou, você sabe o endereço certo, onde deve ir. E mesmo se arrastando, vai clamar e o céu vai reagir. Aleluia! E mesmo fraco e esgotado, todas as marcas, cicatrizes, essas guerras têm deixado, mas ainda assim nada pode interferir. Você vai clamar e o céu vai reagir em nome de Jesus. Clamando e o céu reagindo, chorando e o céu reagindo, buscando
aleluias, aleluias. Clama pela tua família, pela tua casa. Tu pode clamar nesse encerramento desta campanha. O Senhor é o Deus que vê o esforço. O Senhor é o Deus que vê o empenho. O Senhor é o Deus que honra, aleluias, aleluias. O Senhor é o Deus que vai de encontro para restaurar. Rai de calabas. O Senhor é o Deus que repreende, aleluias, a fúria do inimigo, aonde ele tem tentado tocar para mexer em estruturas. O Senhor está dando livramento nessa noite. O Senhor está tocando. O Senhor está entrando em providência. O Senhor está entrando para dar livramento nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Ah, Jesus, tu és santo. Pode clamar, igreja. Me dá alguns minutos essa noite. Levando o teu clamor ao Senhor. Eles estão consagrados a ti, Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai, esse encerramento de campanha, aleluias. Nós cremos na restauração. Nós acreditamos, Senhor, no melhor do Senhor para a tua igreja, para os teus filhos, para o teu povo. Igreja, abra as tuas mãos na posição de quem recebe algo do Senhor nessa noite, porque Deus está entregando nessa noite, aleluias, para a tua vida, para a tua casa. Deus está dando livramento. Deus está entrando em providência. Aleluias. Deus está cumprindo promessas. Oh, Jesus, que presença. Glória, glória, glória. Pai, que sobre as mãos deles, Pai, eles possam estar voltando para casa tomando posse de tudo que o Senhor entregou nessa campanha, de tudo que o Senhor entregou nessa noite. Fecha suas mãos. Diga: eu recebo, Jesus. Não diga com mais fé: eu recebo, Senhor. Eu tomo posse para a glória do Senhor. Diga: glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos mais uma campanha e tomo posse das tuas bênçãos, das tuas maravilhas, em nome de Jesus. Diga: glória a Deus. Glorifica bem forte com as palmas, bem forte, bem forte, bem forte para a glória dele. Abre os teus olhos, respira fundo em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Quem está voltando para casa abençoado nessa noite, amém. Glória a Deus. Toma posse da tua bênção e da tua vitória, porque Deus é Deus que não falha, amém. Mais uma campanha nós entregamos nas mãos do Senhor. Mais uma semente, amém. Glória a Deus. Mais uma semente nós entregamos e ela vai crescer e vai dar muitos frutos em nome de Jesus, amém. Mas eu quero fazer aqui uma oração antes da gente ir para casa, para os aniversariantes. Hoje o evangelista Júnior completa mais um ano de vida, né? Aproximando dos 60, né, Júnior? Eita glória. Ainda fala, né? O pastor ainda fala aí. Ele vai sentir mais que está aproximando, amém? Brincadeira, amados. O evangelista Júnior completa mais um ano de vida. O Davi completou que dia? Eita, a saudade já está batida ali. Ele vai receber a oração sem saber, porque já dormiu ali, amém? Foi segunda, né? Segunda, o Davi completou mais um ano de vida. O pai dele completa mais hoje. Evangelista Reginaldo amanhã. Eita, outubro, hein? Cheio de aniversariantes. A dona Sônia completou semana passada, dona Sônia. Semana passada também. Você acredita que nós esqueceu de orar?
Você já acredita que o pastor esqueceu de orar para a sogra dele? Eita, Jesus, mas com muita correria, né? Amém? Mas vamos apresentar eles ao Senhor em nome de Jesus. Os aniversariantes, abre as mãos em nome do Senhor Jesus, na posição de que recebe do Senhor as bênçãos que nós oramos pelas vossas vidas, em nome de Jesus. Pai, antes de ir para casa, nós apresentamos, Pai, os aniversariantes. O evangelista Júnior, Senhor, o teu servo que completa mais um ano de vida hoje, debaixo da tua graça e da tua proteção, debaixo da tua permissão. Da mesma forma, Senhor, completou-se também essa criança, Davi. Amanhã completa-se, Senhor, debaixo da tua permissão, da tua graça, o evangelista Reginaldo. Completou-se, Senhor, também a dona Sônia. Que o Senhor abençoe eles, derramando toda sorte de bênção sobre a vida deles. Que cada dia mais eles cresçam no conhecimento, na fé, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Que essa data se repita por muito mais vezes, por muito mais anos, em nome de Jesus. Nós declaramos eles abençoados, guardados e protegidos, porque nós alegramos com eles nessas datas tão especial que é eles para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Levando tudo para o céu, igreja. Nós oramos também o Senhor, Pai, pedimos que o Senhor leva o teu povo para casa em paz, em segurança, guardados e abençoados pelo Senhor Jesus. Prepara eles para estar aqui, meu Pai, neste domingo, no segundo dia de campanha, Senhor, dos remanescentes, daqueles que o Senhor separa, daqueles que o Senhor olha o desejo de adoração. Que o Senhor prepara todos para estar aqui, derramando a tua graça, a tua presença mais uma vez. Acampa antes nesta casa, Senhor, porque será uma noite de glória, de presença e poder do Senhor Jesus. Leve eles para casa abençoados. Se porventura tem alguém dizimando, ofertando, receba, prospera eles cada dia mais em nome de Jesus, não deixando nada faltar, mas pelo contrário, Senhor, que venha ter sobrando o celeiro deles, em nome do Senhor Jesus. Consagra tudo que eles levam para o céu, leve eles em paz, guardados e abençoados. Você pode abrir das suas mãos, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amados. Está encerrado em nome de Jesus. Dá uma boa noite, uma paz do Senhor para esse irmão que está do teu lado. Vão com Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até domingo, amados. Eu não tenho para onde ir. Seu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. As sombras de tuas asas eu estou. Eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Que não se vende a uma geração que não se rende. Pensaram que tudo acabou, mas ainda se restaram 7 meses.
Há uma geração que não negocia, uma geração que não recua. Podem nos jogar na fornalha, mas não se esqueçam de aquecer 7 vezes mais. Pensaram que a estátua nos faria curvar, pensaram os holocaustos iam nos parar, pensaram Faraó vai nos matar, perseguiu mas a chama não morreu. Pensaram que a cova dos leões era um fim, pensaram o mar vermelho não vai se abrir. Quanto mais perseguia o povo crescia. Essa é a geração de Deus, eu faço parte dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo